Pai nosso que estás nos céus, te somos infinitamente gratos pela tua misericórdia para conosco. Que nós, apesarmos de rebeldes, apesar do pecado, tu tens demonstrado um cuidado para conosco, nos conduzindo na tua verdade, nos protegendo e também nos orientando como evitar a enfermidade ou como utilizar os recursos da natureza que tu deixaste para que possamos combater as doenças. Ajude-nos para que possamos estar preparados para poder fazer o teu trabalho. Ajude-nos para que possamos utilizar a sua mensagem como o braço direito para evangelizar um mundo que está perdido. Com perdão dos nossos pecados, explicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Dando continuidade à nossa série, hoje o nosso tema nós vamos falar já da obra médico-missionária do povo remanescente. Mas vamos fazer também um breve histórico, né, daquilo que aconteceu do remanescente até o século XIX, né? Qual era a situação da humanidade. E aí vamos falar propriamente do século XIX, a situação e como que a igreja foi despertada para essa necessidade da reforma pró-saúde e também da obra médico-missionária. Vamos fazer um pequeno sumário. A gente sempre faz um sumário do tema anterior, né? Foi durante o período israelita, eu já mencionei anteriormente que a raça humana havia chegado ao seu ponto de degradação mais alto, né? Eu falo mais alto que se a degradação é uma escala, quanto mais baixa a degradação, menor a degradação. Então, degradação mais alta, né? Muita e muita degradação. Aquilo que nós lemos na aula passada, com referência ao que Ellen White estava mencionando, escrevendo da situação, estava falando ali entre o povo judeu, entre o povo escolhido. Agora, imagine como estava entre as nações pagãs. Provavelmente era uma coisa indescritível. Ela mencionou, né, e nós aqui também comentamos, que todo vestígio de semelhança divina havia sido borrado de milhões de seres humanos. Né, aquela semelhança, os homens estavam praticamente muitos possuídos, né? Haviam anjos, né? Ela cita até na ocasião do julgamento de Jesus lá, ela diz que haviam demônios, né, disfarçados de seres humanos, incitando ali a população a condenação de Jesus e a matá-lo. Multidões estavam possuídas por demônios devido ao quê? O que facilitava essa degradação? Então, número 1 era a glutonaria, as bebidas entorpecentes, né, e a promiscuidade sexual. Essa era uma característica dos povos pagãos, que acabou entrando dentro do povo escolhido, né? Então, nós vimos que quando Jesus curava alguém, depois ele falava o quê? Vá e não peques mais. Para que não suceda o quê? Para que não te suceda uma coisa pior. Então, todo esse estado de coisas, apesar de ter sido, digamos assim, instigados por agentes do mal, havia, digamos assim, a própria entrega da pessoa, né? A própria permissão para que isso pudesse ocorrer quando se entregavam praticamente a esses fatores, que são fatores principais, que estão aí, como a glutonaria, uso de bebidas entorpecentes e também a promiscuidade sexual. Enfermidades físicas e mentais cobravam pesado tributo e a expectativa de vida da população havia chegado dentro do povo de Israel ao seu período mais baixo, de 70, 80 anos. Nós que chegamos a ver, né, Moisés com 120 anos, nós vimos Abraão com 175, né? Vimos que essa vitalidade foi se esvaindo de uma maneira muito rápida.
E já quando chegou no tempo dos israelitas, o ser humano estava vivendo menos de 10% do que viveu Adão. A média de vida era apenas 70, 80 anos. Agora, imagine como isso não era entre as nações pagãs. Agora, existe uma pergunta: como que o povo escolhido de Deus, aquele povo que foi dado os oráculos através da palavra escrita, né? As verdades acerca do conhecimento do Altíssimo, que teria a missão de evangelizar o mundo e levar esse conhecimento às nações pagãs, como que esse povo escolhido, né, chegou a esse ponto? É uma razão que nós devemos pensar, e as razões, eu vou mencionar logo a seguir, é para nós pensarmos também a nossa situação hoje como povo escolhido remanescente, e não permitir que nós caiamos também na mesma armadilha. Bom, a resposta ela é muito simples. Bom, quando Satanás, né, ele já sabia das profecias que o Salvador viria ao mundo, né, salvar a humanidade, ele arregimentou todas as hostes do mal para poder impedir que Jesus cumprisse a sua missão. E como o que ele deveria fazer de mais eficiente para impedir que Jesus cumprisse a sua missão, né? Então aqui ele como sempre, né, utiliza sempre a igreja e o Estado. Ele arregimentou as forças do Estado juntamente com a força da igreja para poder se livrar de Jesus. Nós vemos que quando Jesus nasceu, né, o Estado já estava buscando a cabeça dele no massacre dos inocentes, né, eles tiveram que fugir para o Egito. E ao longo do tempo, nós vemos através dos evangelhos as tramas que foram feitas para poder ser um impedimento para que ele cumprisse sua missão. Mas como que a igreja em si, especificamente, o Estado tudo bem, era um Estado pagão, mas como que a igreja, como que ele conseguiu fazer, né, com que chegasse essa rejeição completa? Bom, como fez isso? E aqui está. Trabalhou na mente dos líderes religiosos por muito tempo e e eles foram substituindo as verdades das Escrituras por fábulas humanas e tradições. A Escritura já havia perdido praticamente o seu poder, ela era lá uma relíquia. Não se dava muita atenção às Escrituras, praticamente não se ensinava, e se ensinava o Mitrá, todos aqueles livros, né, de traduções e fábulas, né, e que eles ensinam até hoje, por isso que estão, digamos assim, né, sem ter um conhecimento verdadeiro do Messias. Então, ao longo do tempo, né, o legalismo, a substituição das verdades da Bíblia por tradições humanas e por fábulas, foi minando da mente da população, né, aquela capacidade que eles teriam de discernimento, onde o Espírito Santo poderia trabalhar na mente deles e estarem, então, em uma situação completamente diferente. Agora, eu sempre gosto de traçar paralelos. Existe algum paralelo com o que nós vemos hoje? Nós vimos, por exemplo, a ascensão da igreja, né, através de Constantino, como se declarou católico e declarou a população, a grande Roma, totalmente católica, né, o cristã, e que acabou trazendo a estratégia mesmo. O que foi feito? Ele foi trazendo as, as, as tradições e o paganismo para dentro dos rituais da igreja cristã, né, e a Bíblia se tornou praticamente uma relíquia, né, não se estuda. Eu já dei palestra de saúde em muitas igrejas, dei palestra de saúde em igrejas católicas. Uma vez estava dando uma palestra de saúde em uma igreja católica aqui na região de Boston, e, e antes, né, o padre estava lá na frente, foi fazer a apresentação e aquela coisa toda, né? Aí, de repente, ele anuncia: bom, agora nós vamos ter, né, a entrada das escrituras. Então, vinham quatro jovens carregando, digamos assim, uma tipo uma liteira, daquelas liteiras do Antigo do Império, que utilizava para carregar seres humanos. Então vinha ali uma liteirinha, com a Bíblia em cima, toda ornamentada. Então ele chegava com a Bíblia, colocava ali em cima da mesa, né?
e era aquelas músicas, né? Digamos assim, aquele ritual todo, né? Que de certa forma acaba emocionando. Mas depois ele fez uma palestra de 1 hora e durante 1 hora ele nem tocou e nem abriu as escrituras. Se tornou o quê? Uma relíquia. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Templo de Israel. Eles tinham uma reverência tremenda pelas escrituras, mas acontece que o povo havia chegado a cegueira espiritual pela falha da liderança de poder tornar a escritura, né, aberta, lida, ensinada. Nós vimos aí que durante esse período, o único apelo de Deus para Israel foi feito através, né, de João Batista, né, ao povo em si, mas já anunciando o quê? Já anunciando que aquele sistema de coisas chegaria ao fim. Então, com essa manipulação das escrituras, o que ocorreu? O mundo foi dominado por 1290 anos, o povo não tinha as escrituras, né? E hoje até, quando a pessoa fala assim, ah não, a escritura é utilizada para manipular as massas, né? Fala, não, justamente ao contrário. A escritura ela nunca foi utilizada para manipular as massas. A religião, a necessidade do povo crer em alguma coisa, essa é manipulada. Mas se as escrituras fossem ensinadas durante esse período, o povo não seria manipulado. Então era justamente a ausência das escrituras, a ausência da leitura, do ensinamento. Naquela época, por exemplo, não havia a imprensa ainda e praticamente dependiam das sinagogas e dos líderes, né? Na época do povo de Israel, durante o Império, né, dominância católica, era somente o clero que deveria ter a sabedoria para poder interpretar as escrituras. E nós vimos que o mundo entrou em 1290 anos, né, de quê? De trevas espirituais. Então, e agora, com o remanescente, será que ocorre o mesmo risco, né? Nós vemos hoje, né, e não me tenham como, digamos assim, contra a igreja. Eu sou extremamente denominacional, eu acredito nessa igreja. Eu acredito que ela é a igreja remanescente, né, que não vai vir outro movimento, que ela não deve ser dividida. Mas nós vemos hoje muitos líderes, né, cedendo, né, certos espaços. E nós vemos também outra coisa muito impressionante, né, que é a falta do estudo das escrituras dentro do povo remanescente. Então, a história pode se repetir, né? Então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Bom, dessa maneira, tanto os líderes da nação como o povo se tornaram presas fáceis de quem? Dos enganos do inimigo, né? E aquilo não foi feito durante uma geração, aquilo foi feito durante várias gerações, né? E as gerações que vinham a seguir dos líderes eram educados já naquele sistema em que as tradições, né, e as fábulas que eles inventavam, né? Se a pessoa lê, por exemplo, Mitzrah, tem muitas informações ali importantes, né? Mas, por exemplo, tem uma parte que eles falam que quando Moisés cruzou o mar Vermelho, né, com o povo, né, que as ondas do mar se deteram e ficaram como se fosse vidro muito sólido e brilhante, entendeu? A gente não encontra isso nas escrituras. Então, existem muitas fábulas, tá? E o sentido realmente da Bíblia acaba ficando para trás. Tanto é que o capítulo 53 de Isaías, que fala especificamente, né, havia os versículos que falam sobre a vinda do Messias, falava sobre o local do seu nascimento. A Isaías 53 fala do seu sofrimento, né? E 53 não fala somente do sofrimento, fala sobre o seu sacrifício e fala até sobre o seu poder intercessor. Lá no final do capítulo fala o seguinte: o meu servo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as enfermidades levou sobre si. Então, qualquer pessoa na época que tentasse aplicar essa passagem da Bíblia a Jesus Cristo, recebia um anátema, era considerado maldito. E eles tentam aplicar aquilo para outras situações, mas é uma verdadeira distorção, uma verdadeira cegueira espiritual,
né? A rejeição das Escrituras. Em meio a esse cenário de degradação em trevas espirituais, então deveria ocorrer aquela profecia de Malaquias 4, versículo 2, né? Ellen White diz que deveria nascer o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Aplicando aí esse texto, né? A vinda do Messias. O mundo estava coberto de trevas espirituais, mergulhado na injustiça, e agora nasceria o sol da justiça. Quem era o sol da justiça? Jesus Cristo. Jesus veio na plenitude dos tempos cumprir a sua obra médico-missionária, conforme profetizada pelo profeta Isaías, né? Então, Deus, ele trabalha dentro de um plano, né? Ele, em algumas situações, por exemplo, ele não muda, mas ele já sabe que o ser humano muda. Então, por exemplo, quando Jonas foi pregar em Nínive, né? Deus já sabia que os ninivitas iriam se arrepender? Claro que já sabia. Ele já sabia. Então, ele tem a plenitude dos tempos para tudo. Eles têm tudo sob o seu controle, né? Às vezes as pessoas falam, né? Eu vejo até, ele fala, pô, 1888. Ah, se em 1888 os adventistas da igreja tivessem sido fiel, Jesus já teria voltado, né? Não, Jesus não iria voltar em 1888. Jesus vai voltar no tempo que ele terminou, na plenitude dos tempos. Isso é, digamos assim, uma força de expressão. Porque de 1888 para cá, imagine quantas bilhões de pessoas não perderiam a oportunidade de ouvir o evangelho e tomar uma decisão, né? Então a gente usa isso como força de expressão. Assim como a igreja estivesse preparada, poderia ter vindo em 1930, mas Deus sabe exatamente quando essa igreja estará preparada. E cabe a nós o quê? Cabe a nós nos permitir que ele faça esse trabalho em nós, tá? A gente também fala assim, a igreja, mas nós somos parte da igreja. Primeiro é conosco. A mudança tem que vir da gente, de cada um. E aí ele vai trabalhando com a igreja, à medida que nós nos permitamos que ele trabalhe. E aí, aqui, o capítulo 61 de Isaías 1 e 2 fala exatamente da obra médico-missionária de Jesus, o que ele deveria fazer do ponto de vista da sua obra médico-missionária. E, inclusive, quando ele foi a uma sinagoga, eu creio que foi na sua cidade, Nazaré, que deram para ele fazer a leitura, ele foi, pegou o rolo, fez a leitura, e no final ele diz o seguinte: quero dizer que essa profecia se cumpre agora aqui hoje. E aí ele foi expulso de lá porque eles estavam dizendo que ele queria se fazer Deus. Mas preste atenção somente nesse texto de Isaías 61 a 2. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, destruir todo aquele sistema de fábulas e de tradições, e trazer boas novas, aquilo que a liderança havia falhado. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, de 1 a 2. Então, quando nós vemos esse texto, nós vemos que a visão do Messias era restaurar o ser humano nas suas 4 esferas de existência. Na sua esfera física, na sua esfera mental, social e espiritual. Então, nós vemos aqui já profetizado, digamos assim, qual seria a obra do ungido, a obra do Messias. Agora, é esse mesmo Espírito que deseja preparar quem? Preparar-nos para fazer a obra médico-missionária semelhante à que Jesus fez. A nossa obra, ela não é diferente. A única coisa que nós necessitamos é consagração, dedicação, porque Deus envia os métodos. Então, se nós nos dedicarmos, né, e colocarmos a nossa vida à disposição dele, nós poderemos fazer grandes coisas
durante o período e depois com o derramamento da chuva serôdia com muito mais poder, né? Ainda, digo assim, do que fazemos agora, nunca com mais poder que Jesus fez, não. Do que nós fazemos agora, o derramamento da chuva serôdia nos habilitará a fazer com poder de fazer realmente milagres. Sua comissão para nós hoje qual é? O que que ele diz lá? Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Certamente aqui, quando nós estamos falando sobre a, a missão que ele nos deu, nós temos uma semelhança da sua própria obra médico-missionária. Então, isso pode estar também ao nosso alcance, né? À medida que essa igreja vai se aproximando do tempo de fim, vai se consagrando, vai permitindo que Deus trabalhe o seu coração, as obras de cura, elas utilizarão os meios naturais, né, que são os remédios da natureza, tudo isso, mas vai chegar um momento, né, em que haverá também o que os meios sobrenaturais fornecidos pelo Espírito Santo para fazermos aqueles milagres, inclusive ressuscitar mortos. Bom, isso foi apenas um repasso do que nós vimos na semana passada, né? Um pequeno sumário. Vamos ver agora o tema de hoje, a obra médico-missionária do remanescente, né? Começando pelos pioneiros adventistas. A negligência aos ensinamentos bíblicos com relação à saúde facilitou, através dos séculos, né, o aparecimento de pestes, de pragas, de epidemias, em que a população do mundo ela sofreu muito e sofreu de maneira desnecessárias. Por quê? Porque todas as orientações com relação a evitar, né, essas enfermidades, essas epidemias, essas pragas, já estavam lá nas Escrituras. Mas ela foi negligenciada novamente pela liderança, principalmente, né, durante o período da dominação de 1290 anos, né, foram negligenciados por eles, e o que ocorreu? A humanidade passou por períodos terríveis. A peste negra, por exemplo, vou citar um exemplo, né, das dezenas de pestes de grande escala que houve durante esse período. A peste negra no século XIV, na Idade Média, ela se destaca entre muitas que ocorreram pela sua extensão e pela sua letalidade. Ela teve seu início em 1348, afetou toda a Europa e norte da África e deixou um saldo de aproximadamente 60 milhões de mortos, que seria o equivalente a 40% da população europeia da época. Você imaginou, por exemplo, uma praga no Brasil matar 100 milhões de pessoas aproximadamente? Uma em cada 3 pessoas, mais do que uma em cada 3 pessoas, né? Foi um negócio terrível e se espalhou muito rapidamente, porque naquela época, foi a época também que já começou as grandes navegações, então o comércio com a África, o comércio com a Índia, né, e o comércio entre os povos ali do Mediterrâneo, fez com que ela se espalhasse também muito rapidamente, chegando ao norte da Europa, pegando toda a região do Mediterrâneo, norte da África, alguns documentos que falam sobre a China e sobre a Índia, né? Era um negócio realmente, foi um negócio realmente com uma extensão terrível. Aqui abaixo eu vou ler para vocês um registro feito por uma testemunha ocular, para a gente ter uma ideia, né? E diz o seguinte: eles morriam às centenas, de dia e de noite, eram levadas valas comuns e cobertos com terras. Assim que essas valas eram enchidas, mais valas tinham que ser cavadas. Eu, Agnolo de Tura, provavelmente um italiano, sepultei meus 5 filhos com minhas próprias mãos.
tantas pessoas morreram que todas criam ser o fim do mundo. Quer dizer, um sofrimento totalmente desnecessário simplesmente por ignorar as orientações das Escrituras, transformar as verdades de Deus, né, substituí-las por fábulas e por tradições humanas. Então, uma dessas que contribuiu muito para isso foi a rejeição total ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, eles ainda falava de Jesus, coisa e tal, mas era uma rejeição total ao Antigo Testamento. Eu pergunto para vocês, o que é que nós estamos vendo hoje? Não é uma rejeição total ao Antigo Testamento? É a mesma coisa, e é por essa razão que as multidões estão sofrendo, estão doentes, estão enfermas, estão morrendo. Porque aqueles que têm a Bíblia que poderiam ensinar ao povo, não estão fazendo. E nós temos aí, por exemplo, 90% das enfermidades que afetam a população hoje poderiam ser prevenidas e muitas revertidas utilizando os princípios bíblicos e a revelação do Espírito e Profecia. Mas o mundo evangélico, ele nega, né? Ele rejeita. Tem até uma experiência minha, ocorreu durante a pandemia. Não, não durante a pandemia, logo antes da pandemia. Estava lá na região de Cuiabá. E ali, em Cuiabá, tem uma igreja evangélica gigantesca, né? Parece um estádio. Uma irmã da igreja fez ali, isso foi final de 2019, fez um contato para a gente, né? Quem sabe dar uma palestra ali naquela igreja. E o que ocorreu? Ela conseguiu falar, né, com um líder que era um cara muito respeitado dentro dessa denominação em todo o Brasil. E nós visitamos ele na casa dele, já estava ali com uns 80 anos, estava um pouco doente, conversamos, e conseguimos com que ele marcasse uma reunião com todos os pastores. Eu fui nessa região, nessa reunião, eu fiz uma palestra para todos os pastores. E lá eu falei que o trabalho da cura física também foi dado ao sacerdócio, isso é um sacerdócio. E dizendo para eles que eles deviam se preparar para poder também ajudar o povo, né, a respeito disso. Então já havíamos marcado fazer com ele cursos, né, de preparação para que eles pudessem aprender, né, orientações a respeito da alimentação, aplicações naturais e tal, aquela estrutura toda espetacular. Entretanto, ficou tudo certo. E havia um dos líderes dele, que era até um coronel, estava fazendo o nosso curso lá. Ele estava assim maravilhado. Cada vez que eu falava alguma coisa que eu me referia à Bíblia, ele olhava para o céu e falava assim: graças a Deus, que maravilha. Entretanto, depois da palestra que eu dei, ele chegou um dia lá no curso e falou muito triste, falou: olha, alguém foi lá e falou que a gente iria acabar visitando os membros e falando do sábado, aquela coisa toda, entendeu? E acabou que nada foi feito e a mensagem foi rejeitada. Veio a pandemia. Durante a pandemia, aquela igreja perdeu mais de 50 pastores. Isso saiu até no jornal. E esse irmão dessa igreja falou para mim: o problema nosso, né, nós evangélicos, não quero mencionar o nome da igreja, nós evangélicos, é que a gente come muito, está todo mundo gordo, está todo mundo doente, nós comemos muito. Ele reconhecia isso, estava tentando fazer um trabalho entre os membros da sua igreja, né? Mas houve um verdadeiro massacre que, de repente, pudesse ou poderia ter sido evitado. A mortandade entre líderes e também a mortandade entre os membros, né? Então, essa foi uma experiência que me marcou muito. Houve uma rejeição da mensagem de saúde, pelo tal do disse-me-disse, né? E na realidade eu nunca fui à igreja dar palestra para falar de sábado, nada disso, né? A gente tem que respeitar. Quem nos convida à casa dele, nós respeitamos, né? Nós estamos ali para compartilhar a bênção, né? Agora, se dá uma oportunidade para falar sobre algumas coisas, nós vamos responder certamente, né?
E então essa foi uma das experiências assim mais interessantes que eu tive com relação à mensagem da saúde, o seu efeito imediato, né? E aí esse irmão, né, dessa igreja, ele comprou um sítiozinho perto de um lago, né, lá na região de Cuiabá, onde ele queria fazer ali um centro de vida saudável, né? Nós estávamos e ele falou para mim, olha, o negócio aqui ficou feio, né? Justamente por isso, a história poderia sido totalmente diferente. Então, então, a rejeição do Antigo Testamento, nós estamos vendo essa rejeição, porque quando foram organizar os textos bíblicos, eles criaram essa denominação de Antigo e Novo Testamento. Não existe Antigo e Novo Testamento, a Bíblia era única só, ela se completa, ela é inteira, né? E aí separam e continuam separados hoje. E os métodos que são sendo utilizados para tratar a enfermidade não são métodos, né, que Deus gostaria que se utilizasse. E a população continua sofrendo pela ignorância das Escrituras, por incrível que pareça. Seguinte, é, todas as pragas que ocorreram através dos séculos foram resultado de ignorância com relação aos princípios bíblicos de saúde pública e também as superstições relacionadas com causa e tratamento de doenças. A Bíblia já estava falando de causas naturais para as enfermidades. Eles estavam ensinando causas sobrenaturais. O tratamento de enfermidade, ela envolvia muitas coisas sobrenaturais. E a Bíblia está falando, são causas, são naturais. Elas têm que ser lidadas com, né, com os tratamentos, os princípios que são aplicados aí, sobre os princípios bíblicos de saúde pública, né? Então, é, a peste negra, por exemplo, existem dois fatores que eu vou comentar por que que ela veio, né? A gente vai ter um exemplo clássico de como é que esses princípios bíblicos, as superstições, e a rejeição daquilo que está na Bíblia pode abrir as portas para enfermidades. Seguinte, bom, no caso específico da peste negra, houve dois problemas. Primeiro, a questão da higiene pessoal e ambiental. Sanitários é algo muito recente, tem pouco mais de 100 anos. Enquanto na Bíblia dizia claramente o cuidado que a gente teria que ter com os excrementos, com os dejetos humanos, né? A Cidade das Luzes, Paris, em pleno século XIX, não havia sistema de esgoto. A pessoa fazia sua necessidade no pinico e jogava pela janela na rua. Temos relatos de que Paris é uma cidade que fedia, porque era uma população muito grande, sem sistema de esgoto, todo mundo jogando seus excrementos na rua. Então, a condição de higiene era terrível. Era terrível. E assim, muitas outras cidades. E outra coisa que contribuiu, além da higiene pessoal e ambiental, por a higiene pessoal, as pessoas não tomavam banhos. É, por que que falam que mês de maio é mês das noivas, né? Mês das noivas, porque era um período que estava começando o verão, estava quentinho, né? E que a noiva e o noivo poderia tomar um banho, né, para poder se casar. Realmente um banho. E aí se utilizava muitas essências, entendeu? Muitas coisas, mas era uma situação terrível, próprio para a disseminação de enfermidades infecciosas. Então, apareceu também um boato, aqui entra a questão da superstição, né? Um boato dizendo que os gatos eram animais dos malignos. Eu, até quando era criança, sempre escutei isso falar, não, o gato é do diabo, o gato é coisa do capeta, né? A gente escutava isso quando era criança, né? E tem até muitas superstições, né, com relação ao gato até hoje. Um gato preto passou na minha frente, coisa e tal. Então chegou em Paris, né, esse boato que os gatos eram animais possuídos pelo maligno, né? Principalmente também que o gato é um animal muito bravo, né, muito valente e resistente, né? Ele cai às vezes de uma altura, ele consegue sobreviver. Por isso que gato tem 7 vidas, né? Criou todo essa lenda em torno desse animalzinho tão doce. E aí o que ocorreu? Começou a verdadeira caça aos gatos. E a população de gato foi praticamente, né, praticamente dizimada. E quando você elimina a população de gatos em uma região onde existe pouca higiene,
o que que ocorre com a população de ratos? Explodiu, explodiu. Então, os ratos têm uma pulga, tem uma pulguinha, que essa pulguinha que transmite a peste bubônica, e isso começou a espalhar-se, né? Existe aí digamos assim, uma controvérsia se era realmente peste bubônica ou se era um outro tipo de peste, não importa. O importante é que era uma peste e que o gato foi o vetor de qualquer que tenha sido o micro-organismo que estivesse ali como vetor, né? Então, como eu falei, as viagens, o que que os ratos fazem nas viagens? Eles acompanham onde é que estão os cereais, a bebida, a comida e vão passando de uma cidade para outra, né? E assim foram disseminando. Então, nós vemos aqui a rejeição das escrituras, e também a questão da superstição. Abriu as portas para essa questão, né, do aparecimento de pestes. Isso aí cobrou um tributo muito pesado à Europa, porque como morreu muita gente, começou a faltar trabalhadores para trabalhar no campo, começou a faltar comida. O impacto psicológico na vida de muitos foram terríveis, e não existia ajuda que existia naquela época. Então, não somente foi a peste que matou, também como o resultado psicológico que ficou sobre aqueles que sobreviveram, os traumas. Foi um negócio realmente terrível. Por isso que até hoje é chamado de peste negra. Aqui no inglês eles chamam de morte negra, né? Agora vamos ver a situação do século XIX. Falando do século XIX, estamos falando já de 1801 até 1899, justamente no período em que surgiu ali a mensagem, né, do povo remanescente. A situação de má higiene persistia, né? Era a mesma coisa, não existia um sanitário em todos os lugares, não se tinha um cuidado com, com a questão do saneamento básico também. Mas aqui nos Estados Unidos não havia, digamos assim, muita superstição, porque como era um estado, uma nação protestante, e que lia as escrituras, pelo menos esse problema não tinham. Mas aí nós vamos ver que eles caíram também por outro lado. Aí vem um fator, que foi logo no final do século XVIII, né? A Revolução Industrial trouxe um impacto negativo na qualidade dos alimentos. De que maneira? A Revolução Industrial, o que que fez com os produtos agrícolas? Começou agora o processo industrial de refinamento. O que que o refinamento fez? O refinamento retirou dos alimentos todas as propriedades que transmitem vida e saúde. Assim foi feito com os cereais, né? Eram tudo agora refinado. E o que fez também com a pecuária, a produção de animais, agora começaram a se estabelecer sistemas de criação de animais em alta escala para o consumo humano, né? E a maneira como esses animais eram criados, né? Ellen White, em 1905, escrevendo para a Review and Herald, ela dizia o seguinte, né? Os métodos modernos, note que ela fala isso há mais de 100 anos, e os métodos modernos, eu gostaria até de ter colocado esse texto aí, mas falhou. Os métodos modernos de criação de animais estão produzindo animais que estão doentes. As pessoas estão, e já desde aquela época, começaram a se alimentar de alimentos desprovidos de nutrientes e alimentos de origem animal, que animais doentes. Então, os métodos de criação em grande escala precisam fazer isso. O grande problema que tem, por exemplo, com os frangos, né? Você dá ali uma grande quantidade de antibióticos, porque o antibiótico ele tem um efeito também anabolizante, por alguma razão, faz os animais também crescerem, assim como eles dão os hormônios do crescimento, tem esse efeito. Então, eu falo, a gente dá antibiótico para evitar a doença. Não. Tanto é que o maior cliente de antibiótico de laboratório não é a população humana, é utilizado para a pecuária, é em grande quantidade que se dá. Porque faz com que os animais cresçam, esses animais crescem. E eles crescem muito rapidamente, porque existem outras técnicas de alimentação, por exemplo, os frangos, né, eles são colocados em galpões,
onde normalmente ao pôr do sol as luzes deveriam ser desligadas, esses animais descansarem, não, mas a luz fica acesa até quase meia-noite, desliga um períodozinho de 3, 4, 5, 6 horas da manhã, antes que o sol nasça, novamente eles voltam a ligar as luzes, os animais vêem luz, pensa que é dia, e se é dia, eles têm que fazer o quê? Comer. Então eles passam praticamente 18 a 20 horas comendo o quê? Aquelas rações cheias de antibióticos e cheias de fatores de crescimento. E eles crescem muito rapidamente. Só que ocorre um fenômeno. Por que eles ficam doentes? Estou falando do caso específico de frangos. Existem razões, né? E eu falo isso em várias palestras, não vou me deter aqui. Isso é só um parênteses para a gente entender a situação. E o que ocorre? O que ocorre é que todos os tecidos dos animais respondem rapidamente àquele crescimento, ok? Entretanto, existe um tecido que não cresce. Ele cresce seguindo o seu, né, tamanho normal. E é o coração. E o que ocorre? Os frangos crescem muito rápido e o seu coração fica o quê? Fica pequeno. E se você vê, por exemplo, em uma granja onde os frangos já estão prestes ao abate, você vai ver uma cena terrível. O que ocorre? Esses animais estão numa situação que parece que eles estão em fadiga, estão sempre com os bicos abertos, assim, ó, como se estivesse extremamente cansado. O que ocorre? Esses animais estão vivendo um estado de insuficiência cardíaca crônica. E se você, por exemplo, chegar num galpão desse e buzinar, um montão de frango tem um infarto e morre. Porque eles não tão, inclusive, eles colocam sinais, não faça barulho, justamente por isso. Eu lembro também, quando eu era menino, vivi um período na roça, né? E perto da roça tinha uma granja, perto da roça não, perto do local tinha uma granja. E às vezes pegou uma notícia lá entre a meninada, né? Eu devia ter uns 10 anos, o maior tinha 14 anos. E era um grupo assim de seis meninos, né? Que vivia ali naquela vilazinha. De que a granja estava dando frangos de graça para quem fosse lá. Achei que na terça-feira, depois do meio-dia. Aí quando foi lá na terça-feira, nós fomos lá e perguntamos: moço, é verdade, vocês estão dando frango? É, sim, a gente está dando frango. E foram lá, pegaram os frangos, entregaram os frangos para nós, né? Nos entregaram ali. Só que quando a gente pegava aquele frango, né? A gente via que o frango estava meio assim, meio mole, com o olho virado, né? E aí nós falamos: escuta, esses frangos estão doentes? Falou: não, doente não. A gente utiliza aqui as regras sanitárias mais rigorosas. Bom, regra sanitária rigorosa para um menino de 10 anos, não está fazendo absolutamente nada. Então pegava aquele frango, né? Levava para casa, para a mãe não perguntar porque ele estava meio molinho, já dava uns tapas no frango para já chegar morto, né? E dizer que foi morto na granja. E nós passamos ali um tempão dessa granja a comer, pegar esses frangos. Na realidade, o que acontecia? Esses frangos eram frangos infartados, porque eram frangos que eram submetidos a um estresse muito grande e morriam. Não morriam de doença, morriam de infarto. Eram doentes. E o que ocorre? Por que era terça-feira depois do meio-dia? Porque meio-dia a granja ficava em cima de um morro e embaixo passava uma via férrea, né? Na época. E eu não sei se de propósito, eu não sei se o maquinista sabia, mas quando passava bem perto dos galpões, o que ele fazia? Ele puxava lá o apito do trem e certamente, né, muitos não resistiam àquilo e, e os frangos, né, morriam. Então, passei um período da minha vida de infância comendo frango infartado, por incrível que pareça, né? E, então, esses métodos não são nada novo, não são nada de agora, são coisas que são utilizadas. Eu tinha 10 anos, mais de quase 55 anos, né, que isso ocorria. E agora existem métodos que estão tornando esses animais cada vez mais doentes ainda. Então, não vamos entrar muito nessa questão, né? Então, essa revolução industrial fez isso. Então, essa é uma das razões pela qual Deus deu a reforma para a saúde, porque o diabo estava tirando dos alimentos as suas propriedades que transmitiam vida, né, e saúde, e também estava tornando os animais que os seres humanos consumiam animais doentes.
Então, a reforma para a saúde, ela veio para poder colocar as coisas no seu lugar. A medicina era um fracasso. Os medicamentos recomendavam cigarro, charuto para combater problemas respiratórios e muitos outros problemas. Assim eram os médicos da época. Eu até separei umas imagens da época, não foi coisa que foi feita posteriormente. Eu não sei se nós temos aí. Aí está um montão de propaganda, né? Cigarro, para você combater aí um montão de problema de saúde. Tinha recomendação para cânceres, para asma, para bronquite, uma série, era o cigarro. Isso era a ciência da época, né? Porque havia uma indústria do tabaco muito poderosa aqui na região sul dos Estados Unidos. E eles viram que era espetacular. E já naquela época, eles já usavam o mesmo esquema que usam hoje. O que que faz? Bom, pega as autoridades de saúde que tiveram formações na área de saúde para poder respaldar aquelas porcarias que eles produziam, né? Então, a indústria faz isso hoje. Por isso que as pessoas estão buscando, né, coisas que não têm nada a ver com a saúde, mas que existe uma credencial de saúde, o que que ocorre? Não, o cara se formou na Harvard, não, ele é da Yale, da Stanford, não, digamos assim. Então, nós pegamos e colocamos, né, a população está colocando a vida dela, né, na mão de 10 pessoas, né, seculares, e, e a Bíblia nada. Então, para trazer novamente, né, trazer uma mensagem especial para esse povo remanescente, Deus deu a mensagem de saúde. Então, aqui nós vemos a questão do cigarro. Qual o problema que existia no século XIX? Uso de sangrias, isso era a cirurgia preferida da época, né? Sangrias para combater doença, porque eles acreditavam que todas as doenças estavam relacionadas aos quatro humores, que era um negócio que eles importaram no tempo de Sócrates, na Grécia ainda, né? Esses humores, que era o bile, né? O bile escuro, o bile amarelo, o catarro e o sangue. Então, se você estava doente, então fazia uma incisão aqui, venosa, e a pessoa é, é, era dessanguentada, né, de maneira controlada, e nem sempre funcionava, porque muitos morriam, né? E até, por exemplo, George Washington foi submetido a isso para o problema de enfermidades, né? E até o momento que ele chegou, essa história falou, por favor, me deixe morrer em paz. Ele já queria morrer, não queria ser submetido àquilo, né? E tudo isso é histórico. Então, nós estamos vendo aí a, os métodos cirúrgicos da época. E, novamente, o que que nós vemos aí? A rejeição das orientações divinas do Antigo Testamento, porque os evangélicos, né, acabaram rejeitando praticamente o Antigo Testamento. Aí está uma figura, né, da época também das chamadas sangrias, né? É, Era um verdadeiro massacre que se fazia e que também não é diferente do que ocorre hoje. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Seguinte, roupas femininas que eram prejudiciais. Aqui a Ellen White tem lá na questão da reforma, né? A reforma do vestuário, né? Ela fala algumas coisas. Mas vamos ver a seguinte figura aí. Qual era a moda? A moda que surgiu. Você está vendo a cintura dessa mulher? Né? A gente chama de cintura de Tanajura. Como é que eles conseguiam isso aí? Eram as chamadas espartilhas. E às vezes, para poder fechar isso, precisava de duas pessoas, cada uma puxando de um lado, ok? E isso aí atrapalhava a circulação, né? Circulação pélvica, circulação abdominal. Elas andavam assim, sem uma respiração adequada. Então, o que ocorria, né? As mulheres tinham uma média de vida muito baixa. A mortalidade, né, materno e de neonatos infantil era muito alta. Por quê? Aqui entra a questão da moda. Então, a mensagem a mensagem pró-saúde, ela trazia também uma reforma no vestuário, que era uma coisa, digamos assim, completamente revolucionária para a época. Ninguém, né, achava que isso aí teria alguma importância, mas ela fala especificamente sobre isso. E como é que eram os cosméticos? Os cosméticos eram a base de quê? De metais pesados como chumbo e mercúrio. Hoje, não é muito diferente, não se iludam.
São químicos que são perigosos. A única diferença é que, como aqui nos Estados Unidos existe muito aquilo que nós chamamos de responsabilidade civil, você que produz um produto, você é responsável do que ele pode provocar. Então, as legislações foram colocando uma pressão em cima das indústrias. O que eles fizeram? Começaram a utilizar cobaias, onde eles, o que fazem? Utilizam esses animais para ir testando seus produtos, praticamente torturando esses animais, né? Para que eles não possam ser responsáveis ao quê? A danos feitos aos seres humanos que os utilizam. Então, os animais, coitados, que não tem nada a ver com isso, acabam pagando. Esses animais são submetidos a uma verdadeira vida de tortura, né? Para que haja esses cosméticos que são considerados cosméticos seguros. Seguros por quê? Porque a pessoa não vai morrer num espaço muito curto de tempo. E aquilo vai contaminando ao longo do tempo, né? Essa é a ideia. A mesma coisa ocorre com os aditivos nos alimentos. A indústria não quer que a pessoa coma e morra, porque por dois motivos. Ela tem uma liberdade, ela tem uma responsabilidade civil, um processo, né? E ela perde o cliente. Então, tudo isso é estudado, né, de maneira que não mate o indivíduo a curto prazo. A pessoa vai morrer, mas vai morrer depois de 30, 40 anos. E se houver alguma ação judicial para demonstrar aquilo em corte, uma relação de causa e efeito sobre 2 ou 3 décadas, é muito difícil. Muito difícil não, é impossível. Porque eles podem alegar, não, durante 30 anos, o que aconteceu com a vida dessa pessoa? O que ela fez? Então não tem como. Então tudo isso é calculado não pensando na tua saúde. Vai fazer dano, vai fazer. Mas pensando eles se livrarem dessas responsabilidades civis. E aí nós temos aí as maquiagens da época, né? A pessoa pensa que maquiagem começou na década de 40, não, no século XIX já tinha essas maquiagens que eram maquiagem à base de mercúrio, de chumbo, que intoxicava, né? Existem relatos terríveis sobre isso. E não é muito diferente hoje. Bom, antes de entrar nessa parte aqui, vamos falar a respeito dos medicamentos. Que as pessoas falam que, não, que hoje os medicamentos são diferentes dos medicamentos que haviam naquela época. Olha, o que ocorre é o seguinte: nós temos aqui nos Estados Unidos 3 causas principais de morte. Causa número 1 são enfermidades cardiovasculares, problema do coração, enfermidades cardíacas. Essa nos Estados Unidos e no mundo é a causa número 1 de morte. Causa número 2 de morte é câncer. E vocês sabem qual é a terceira causa de morte nos Estados Unidos? E eu acredito que no mundo seja até pior, é o próprio sistema de saúde. A terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é pelo sistema de saúde, e esse é um estudo feito até pela Associação Médico-Americana. Isso não está saindo da minha boca, não. Terceira causa de morte. Como ocorrem essas mortes pelo sistema de saúde? Eles chamam de iatrogenias, né? Primeiro, medicamentos que são dados por engano, ok? Medicamentos que são corretamente prescritos. Cirurgias desnecessárias. Então, você tem aí somente medicamentos, mais ou menos 120 mil mortes. Você tem aí de medicamentos prescritos por engano, o médico passou, o enfermeiro se equivocou na hora de aplicar. Você tem mais 70 mil, você tem mais 80 mil mortes relacionadas com cirurgias desnecessárias, complicações hospitalares. São 250 mil óbitos que ocorrem por ano. A terceira maior causa de mortes está relacionada com o próprio sistema de saúde. Então, esse é o problema. Por quê? Porque as pessoas estão muito acomodadas, não querem fazer nenhum tipo de esforço, né, para manter a saúde. Vem também a propaganda, elas confiam 100%, né, no sistema, pelas credenciais que os profissionais trazem, o suposto treinamento. E a população está sofrendo, ela continua sofrendo porque ela não atenta para as escrituras. Bom, na primeira visão da reforma pró-saúde foi dada em 1863.
E nessa primeira visão foi mostrado aí alguns aspectos, 4 aspectos deveriam começar a ser implementados. Primeiro, foi mostrado a relação entre saúde e espiritualidade. Isso aí foi revolucionário, porque sempre se pensou que a saúde do corpo não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, mas foi mostrado em visão a relação estreita entre saúde e espiritualidade. Seguinte, a importância de seguir os princípios da dieta. Foi lembrado, não foi dado isso aí em 1863. Foi lembrado que o anjo em visão falou para ela: olha, vocês têm que olhar lá no Antigo Testamento. Ok? Foi lembrado, foi dado através agora de uma maneira mais contundente, através da visão. O cuidado com o corpo, né? E o cuidado com o corpo envolve muitas coisas, envolve alimentação, envolve trabalho, né? Nós vivemos numa época com muita facilidade. As pessoas reclamam que são tempos difíceis em termos assim de ganhar vida. Não, é uma época muito fácil, né? Eu lembro quando era menino, a gente não tinha eletricidade em casa, não tinha absolutamente nada, tudo era caro. Era um rádio de pilha onde tudo era controlado e que, afinal de contas, foi até uma bênção, né? Mas é, naquela época, por exemplo, os trabalhos eram trabalho de acabar com, né? A gente chama aqui de aquele tipo de trabalho braçal que ele acaba com a sua coluna, acaba com as suas costas, né? Que era praticamente indústrias onde havia máquinas para mover coisas pesadas, era tudo feito manualmente. Ou também como o Tiago White trabalhou, né, como lenhador, né? Eram trabalhos pesados, pesadíssimos. E se ganhava o suficiente para viver, mas eram trabalhos pesados. E como é que era a vida da mulher? A vida da mulher era o seguinte: ela provavelmente casaria até aos 14 anos de idade, de 14 aos 30, durante 16 anos, passaria a maior parte do tempo grávida, com 10, 12 gestações, das quais a metade morreriam. Era uma vida muito difícil, muito complicada. Então, tudo isso estava relacionado ao cuidado do corpo. A reforma para a saúde veio trazer, né, novamente a luz da Bíblia para a mente dos seres humanos. E também a aplicação de remédios naturais para prevenção e cura. Foi aí que ela descreveu, né? Sol, ar, né? Confiança no poder divino, alimentação saudável, os 8 remédios que a gente estamos aí acostumados a falar aos 4 ventos acerca da importância deles. Seguinte, aplicação de remédios naturais para prevenção e cura. A mensagem foi recebida de maneira muito positiva na época, né? Apesar de ter sido negligenciada inicialmente, né? Mas ela foi recebida com uma certa simpatia porque as próprias pessoas, líderes da nossa igreja, estavam doentes, perdendo filhos, perdendo esposas jovens. Então eles começaram, a ação deveria ser assim, uma ação muito mais rápida, mas não foi rejeitada, né? Ela foi impulsionada com a seguinte visão que ela teve, aí sim, né? Mas ela foi recebida com certa simpatia. E é interessante que visitando aqui a região da Nova Inglaterra, né? A região ali da Nova Inglaterra, que é Boston, ali Massachusetts, New Hampshire, toda aquela região ali chamada Nova Inglaterra, você visita aqueles cemitérios ali e você vê lá 1850, né, quantidade de crianças sepultadas, morriam com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ellen White mesmo perdeu 2 de seus filhos, teve que sepultá-los. Então já havia, digamos assim, um desejo de levar avante isso, e porque quando tinha as reuniões lá as campais que já existiam de maneira, né, lá o cara comia carne de porco, fumava o seu charuto, entendeu? Não tinha ainda recebido essa luz, mas ela veio de maneira contundente.
Em 1866 foi estabelecido o primeiro Instituto de Saúde, que é o Instituto Oriental, né? E aí, com a chegada do Dr. Kellogg, ele colocou o nome de Sanatório de Battle Creek, né? Que foi o famoso sanatório de Battle Creek que encantou o mundo, né? O Dr. Kellogg era realmente uma pessoa muito, muito capacitada. Ele mesmo inventou dezenas de máquinas para exercícios físicos, né? Máquinas que nós vemos hoje, naquela época ele já tinha inventado, ele mesmo inventou, né, para movimentar determinado músculo do corpo. Era um cara assim muito estudioso, né? E era um cirurgião exímio, né? Ele fez aproximadamente 10.000 cirurgias, não houve um óbito, né, das cirurgias que ele fazia. Ele era realmente muito capacitado. Infelizmente, nós conhecemos a história do Dr. Kellogg, né? Ele acabou se afastando dos princípios da Bíblia, começou a abraçar o panteísmo, depois começou uma rixa com a igreja, que ele queria publicar um livro, né, que fosse distribuído pela igreja chamado Templo Vivo, né? E a igreja não aceitou justamente porque as coisas que estavam ali iam completamente de encontro com a nossa mensagem aqui que a gente acreditava. E aí criou, né, essa separação e, e logo depois, pouco tempo depois, quando a Battle Creek perdeu a sua, o seu propósito, né? Aí pegou fogo, né? Depois tentaram fazer alguma coisa, mas não foi muito à frente, não. A única coisa que progrediu ali, o legado que ele deixou, foi a questão dos sucrilhos, aquela coisa toda, que até hoje é uma indústria poderosa. Mas com relação ao avanço da causa de Deus, foi apenas um empecilho, porque ele acabou levando também muita gente para as ideias dele. Ele acabou até contaminando muitos líderes da igreja da época, que Ellen White teve que escrever, né, cartas falando dos perigos que haviam, não, com relação a essa questão panteística. E aí se espalharam por várias regiões dos Estados Unidos e do mundo, mas foram perdendo também o seu propósito, né? Eh, as clínicas, né, que foram estabelecidas em vários locais, inclusive até a experiência do filho de White, né, o Edison, isso traz até muita esperança para muitos pais, né? O Edison era um menino extremamente rebelde, né? Não gostava de igreja, era propenso a mentiras. Já na fase adulta, ele ia para uma cidade, chegava lá, que naquela época era assim, né? O nome valia muito mais do que uma assinatura. Então ele chegava a comprar uma coisa, essa aqui é para os Whites, para ele e para Tiago White, né? Se eles saberem, depois chegava a conta para eles pagarem aquilo. E Ellen White, às vezes, escrevendo carta, fala: você quer me matar? E ele colocou até, digamos assim, uma certa divisão entre Ellen e o esposo, porque Ellen White e o esposo, porque Ellen White era mais misericordiosa, mais condescendente, e o Tiago White ele era mais rigoroso. É, então, o que ocorreu? E é interessante, sabe qual que idade que Edison White se converteu? Com 44 anos. Imagine uma mulher que escrevia sobre a educação dos filhos, sobre tudo, e vendo a sua própria família. Uma vez ele escreveu uma carta dizendo para ela, dizendo o seguinte: olha, eu não sou uma pessoa religiosa, assim, de maneira taxativa. Mas quando veio a conversão dele, o que ocorreu? O que ocorreu é que ele levantou fundos, conseguiu um barco e foi atender a população negra da região ali dos afrodescendentes no Mississippi. E ali estabeleceu várias escolas, estabeleceu clínica e teve um ministério muito, muito, muito produtivo. Mas isso eu creio que deve ter sido o quê? A oração, a oração dela e também do seu esposo. Então, eh, elas se espalharam, as escolas missionárias, né, de formação de líderes, se espalharam por várias partes do mundo. Depois, né, foi um período assim brilhante. Agora, na época, já havia a ideia de construir um hospital, que não era o hospital que nós temos o nome de Loma Linda, mas o hospital na região, e foi perguntado para ela, né, escuta, qual vai ser o tipo de medicina que nós vamos ensinar aqui? A medicina natural, ou olha, seja, as medicinas que haviam na época ou a medicina científica?
E ela foi contundente, ela falou a medicina científica, só que na mente dela não era essa medicina ciência que se chama hoje, porque a medicina da Bíblia é medicina científica. Tudo que é ensinado ali existe respaldo científico e que funciona. E nós já vimos isso aí na palestra passada, isolamento do enfermo contagioso, né? Questão da alimentação, questão de fluidos corporais, tudo isso era científico. Então isso foi torcido de certa maneira e acabou que esses hospitais também perderam assim bastante da influência que poderiam ter tido no mundo hoje, né? Loma Linda, por exemplo, que recebeu várias eh, eh, doações do governo americano para que fossem pesquisar a vida dos adventistas de Loma Linda, por que que vivem mais. Isso foi muito bom, porque trouxe muita visibilidade para a igreja no mundo, mas por outro lado foi ruim para a igreja. Por que que foi ruim? Porque é o seguinte, nós escutamos pessoas falarem, os adventistas vivem muito. Eu escuto falar isso, os adventistas vivem mais do que a população geral. Já ouviram falar isso? É um engano, porque essas pesquisas foram feitas em uma população confinada. Não havia uma distribuição ética, não havia uma distribuição econômica, não havia distribuição geográfica. Era um povozinho ali que levava muito sério a mensagem de saúde, como muitos com mais de 100 anos levam a sério até hoje. O resto da população mundial adventista, nós estamos vivendo praticamente como vive o mundo hoje. E algumas pesquisas feitas lá pela população, é, então deve isso aí que eu mencionei, visibilidade, né? Mas também trouxe um certo conforto. Então a gente começa a viver com a fama dos outros. Não, você pode viver mais, ter mais qualidade de vida, mas tem que viver. Não é porque aquele adventista de lá tem isso que a pessoa, já no batismo, ela sai com com essas prerrogativas de viver muito saudável. Tem que colocar em prática. Bom, nós temos aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, o sistema de saúde adventista ele é muito forte. Na Flórida, por exemplo, é o segundo maior provedor do sistema de saúde é a Igreja Adventista, né? Inclusive, a Disney, quando estava preparando lá, né, a- uma, um, estavam preparando lá um sistema de condomínios, de tudo, né, e para poder atender até os próprios funcionários lá da Disney. Eles elegeram, né, os provedores, a Igreja Adventista, como provedor de saúde. Mas o que que acontece? Não tem nenhum tipo de influência a não ser esse, de prover saúde. Qual tipo de método utilizam? Os métodos médicos que os outros hospitais utilizam. Então, perdão também é um propósito. Perdeu o propósito, então não gera frutos. E hoje o mundo está enfermo e, e muitos daqueles que deveriam estar fazendo a obra médico-missionária por negligência, por ignorância, por uma combinação dos dois, estão também doentes. E o que nós devemos fazer dentro desse cenário? Ah, é, uma pesquisa feita, aqui só para dar um exemplo, né? Na região maior de concentração de São Paulo, essa pesquisa foi feita acho que em 2010, onde está ali os adventistas nesse concentrado, aquela região ali, Capão Redondo, Hortolândia. Eles descobriram alguma coisa ali meio assustador. Eles descobriram que ah, ah, não existe diferença, que em alguns sentidos os adventistas estão até pior do que a população geral, por incrível que pareça, né? Isso é desanimador, claro, é assustador, mas também serve como alerta para a gente realmente lançar mãos dessas bênçãos e trazer ela para a nossa vida, porque está à disposição. Por isso, e esse eu creio que é o último slide, por isso que a obra dos multiplicadores ela tem que ser dupla, dois braços. Ensinar os membros que são batizados os princípios da reforma para a saúde, porque existe assim, um desconhecimento total, e engajá-los na obra médico missionária, é multiplicá-los, né? Então a gente leva para a igreja, formamos pessoas, e elas estão prontas então para fazer a obra médico missionária. Mas o primeiro passo é o quê? É buscar as pessoas que são batizadas e que elas precisam conhecer. E são muitas, ok? Apesar que na igreja já existe uma população que gosta da mensagem de saúde, é, e que gostaria de fazer alguma coisa, mas existe ainda muito desconhecimento.
Algumas igrejas que eu preguei, eu lembro que quando, principalmente essas igrejas que eram resultado de campanhas evangelísticas, né? Sabe aquelas campanhas evangelísticas que chega ali um pregador e fica ali 2, 3, 4 semanas, daqui a pouco vem batiza 150 pessoas, né? Então, em algumas igrejas dessas que eu fui pregar e falar sobre saúde, eu via na reação da fisionomia das pessoas, à medida que eu ia abrindo a Bíblia e citando o Espírito de Profecia, eu via na fisionomia deles, provavelmente, né, o mesmo espanto que Josias teve quando leram para eles o livro, quando leram para ele o livro da lei. Assim, não sabia. E quando a gente saía pela porta da igreja, o que ocorria? Fazia fila de pessoas que queriam saber mais sobre aquilo. Então, essa é a nossa missão. Essa é a obra dos multiplicadores. É multiplicar. Multiplicar missionários e multiplicar almas para o reino de Deus. E esse será o tema da nossa próxima mensagem. Próxima aula será a obra médico-missionária dos multiplicadores. Pai nosso que está no céu, te agradecemos pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio de te servir. Queremos agradecer por essa luz que nos traz e possamos colocar em prática nas nossas vidas e que possamos, Senhor, não somente vivê-las, mas também passar para aquelas pessoas que necessitam. Que possamos, nesse tempo de tanta dor e sofrimento, ser as mãos de Jesus. Abençoe a cada um de nós, a cada um dos presentes, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.